Bem-vindos ao vídeo e hoje vamos ver juntos o primeiro episódio do drama Oni and Only. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo. Eu estou muito empolgada para sofrer com este drama. What? Porque desde os trailers, tudo, a gente sabe que é um drama de sofrência e vem coisa pesada por aí. Mas é com a Bailu, Poderosa, milionária, que eu sou apaixonada e também estou muito empolgada para conhecer o Allen Haim. Nunca vi nada com esse ator, por isso eu estou muito curiosa para saber mais sobre ele e para ver a atuação dele. Bom, se você quer mais informação sobre esse drama, aqui no card está a sua sinopse. E vamos lá ver o que nos espera. Vamos preparar os lencinhos? Acho que não para o primeiro episódio, lógico. Mas com o decorrer do drama eu tenho certeza que vai ser um drama daqueles de fazer chorar. Já tô com o coração preparado. Confesso que eu gosto muito desse tipo de drama. You're really weird. Eu sei, eu sou meio louca, gosto de sofrer. Mas quem gosta de drama, gosta de ver drama também. Adoro ver coisas bem dramáticas, bem tristes, desde que seja uma história bem feita, bonita, bem contada. Antes de começar no mundo dos dramas, eu sempre fui fã de animes tristes, ou filmes tristes como Romeu e Julieta. Eu sempre amei a história de Romeu e Julieta. Então eu não tenho problemas com histórias que sejam tristes, com coisas que façam chorar. Na verdade, quanto mais me emocionar, eu acho melhor. Quanto mais o que eu assisto me emociona, mais eu acho que o drama foi bem, ou o filme, ou a série. Então estou pronta pra tudo. Vamos lá ver o primeiro episódio. Antes de começar, quero agradecer o Fanzover por legendar o episódio, por legendar o drama. E eu vou assistir aqui o episódio legendado por eles. Então, vamos lá. A abertura eu já conheço porque eu usei algumas cenas na minha sinopse. Música bem piano. Frio, hein? Muito frio. E a pessoa passeando assim na neve, como se não fosse nada. Ai, que delícia! não. Ela fica tão diferente com essa franja. Fica linda, como sempre. É verdade. Sorria. Ela não tá nada empolgada. Isso. Bastante presente. I don't care. 尽早出师，入宫完婚。 Empolgação zero. Exatamente. Olha que lindo esse lugar. Bonito mesmo. Essa cena daria uma pintura linda, não? É sim. Show. A roupa dela é maravilhosa também com esses pelos. Eu adoro essa coisa dos pelos. Adoro. Ixi. E nessa escada com essa roupa toda não deve ser nada fácil. Certamente que sim. Mas, ok. Essa aí não sente frio. Ó, olha a vista. Linda vista. Acesa de lanternas. Coisa mais linda. 这就是你眼前的西周。 Bonita, hein? Falar que subir aquela escada com o vestido dela é difícil, mas com essa armadura aí é mais ainda. Ok. Armadura no telhado. 恭贺师傅，大获全胜。 刚刚念的 Ela é muda? 又是 Sabia não? 崔氏这一辈，我是家族正宗唯一一个女孩，余下的大都夭折于襁褓时。 Isso é uma verdade. Os imperadores, as famílias nobres, eles tinham muitas concubinas e muitas esposas por causa dessa questão de herdeiros. As crianças morriam muito fácil. Então, para você conseguir ter herdeiros, era preciso ter várias esposas. No chinês, para a sociedade antiga, essa questão dos herdeiros, da herança, de você continuar a família era muito importante. Você precisava continuar a família. O clã. Quanto maior, quanto mais herdeiros, melhor. E como se morria muito fácil de qualquer doença que hoje em dia você cura facilmente. Além de tudo, as expectativas de vida não era como hoje, que as pessoas vivem bastante. A expectativa de vida era muito baixa, por isso que as pessoas tinham filhos muito mais cedo do que hoje em dia, né?
Na China antiga, a gente sempre vê todos os homens fazem parte do exército. Isso não era uma questão opcional, era uma obrigação. Tanto que a história da Mulan se desenvolve toda em torno disso, né? Que a cada família tem que mandar um homem pro exército. E o pai da Mulan teria que voltar pro exército. Como ele não tem um filho, ela que vai assumir o lugar dele. Então isso é uma questão muito séria também. A maioria dos descendentes masculinos acabavam na guerra, acabavam morrendo na guerra. Além de terem que sobreviver a todas as doenças, ainda tinham que sobreviver às guerras. Então era muito difícil. Por isso que se tinham vários filhos, para que pelo menos um sobrevivesse e continuasse a linhagem da família. As mulheres morriam também, mas realmente viviam mais protegidas. Viver mais em perigo era muito mais para os homens. Além das doenças, como eu falei, eles já tinham que viver nas guerras, nos campos de batalha. E tem mais doença ainda, que ainda tem um risco de vida o tempo todo. Então é interessante ela fazer essa pequena observação. Ela é a única menina que sobrou da família dela. 殷家族权势正盛，我尚未出生，就被指付给了太子。 Foi prometida ao príncipe desde antes de nascer. Que merda, hein? 阿爹呢？ Ela fala. Porque adulta você não fala. Eu quero saber. Eu quero saber. 三娘子， E voltando a falar daquela questão aqui, você vê que é uma família rica, uma família abastada, e mesmo assim as doenças ceifavam muitas vidas das crianças. Mesmo que essa família tenha posses, tenha condições de chamar médico, de cuidar dos seus filhos, você imagina já as famílias mais pobres. Então era muito difícil uma criança chegar à idade adulta, por isso que eles tinham muitos e muitos filhos. 你阿爹他不在府内。 Isso não está na residência, é muito triste. 姐，他必须走。 可他是我的夫君，他是无辜的。他们得罪的是高皇后，你要是狠不下心，不只是你们母女。 Isso é outra coisa também muito comum na China antiga, aliás, até hoje, né? Menos hoje, mas ainda continua muito essa cultura. É uma coisa cultural muito do Oriente todo. As famílias serem implicadas quando algum membro comete um crime ou comete um erro. Na nossa sociedade ocidental, a pessoa é julgada. Na China antiga e no Japão, na Coreia, e como eu disse hoje também ainda resta um pouco dessa cultura, toda a família era punida por determinados crimes que uma pessoa cometesse. Por isso que as famílias tinham muito cuidado para escolher quem ia vir fazer parte da família. Por isso que tinha toda essa questão dos casamentos por contrato. Esse era um dos motivos. Lógico que o casamento do contrato tinha a ver também com questão financeira, de posses, mas também tinha muito a ver com essa questão de você escolher um membro de uma família decente, conhecida, no mesmo nível. Você casar com alguém que não vá te gerar problemas, que possam ser problemas como esse, que pode às vezes punir uma família inteira por uma questão do crime que uma pessoa cometeu. Casamentos eram como negócios também por causa dessa situação. E uma família às vezes recebe uma pessoa para fazer parte daquela família, aquela pessoa cometeu um grave erro, ou não tem uma boa educação, ou não tem uma boa índole, poderia prejudicar a família inteira. Então, complicado. 你该保护的不是一个夫君，而是崔氏。 A família tinha que vir em primeiro lugar, acima dos sentimentos. É verdade. 是阿爹亏欠了你。 Sabe que vai dar ruim. Parece que ele tá se despedindo dela. E a pobrezinha não sabe de nada. Tadinha. Que dó, que dó. 小人那罪臣之子，能得这夫妻缘分，我已无憾。 Você vê, pra manter a família longe da punição por determinado crime que ele ou alguém da família dele cometeu, que ele diz que é filho de um pecador, eles vão até fazer uma separação. Era bem isso mesmo. Família, clã, sempre acima dos sentimentos, até porque é compreensível, porque isso implicava vidas, várias vidas, as vidas dos filhos, dos netos, dos parentes. Exatamente. Tilan! Vê que eles parecem se gostar mesmo. 此生不见了。 Tomava decisões como essa, então, pro bem geral da família. Você vê que ele gosta muito da esposa, gosta muito da filha, mas tem que abandonar a própria família para preservar a vida delas acima de tudo.
Então as pessoas tinham que ser bem desprendidas, menos egoístas e focar no bem geral e às vezes deixar um sentimento bem de lado mesmo. Assim. Tadinho. Adê, Porque ela gosta muito do pai. que fofinho. 他不要你了，不会再有人提到你阿爹，你也不能提。十一， É, deu ruim. É aí dura. Vai ver que é por isso que ela não fala mais, vamos ver. Tio, pegou muito pesado, tio. As agulhas. 十一怎么还不会说话？ Ah, viu? Foi o choque mesmo que fez ela parar de falar. Sabia que tinha acontecido alguma coisa, porque a gente tava vendo que ela tava falando, já adulta ela não fala. Eu falei, tio, pegou pesado, tio. Pega mais leve aí. Eu tô brabo. 小人无能，你是无能。 Para, pisa menos. Blá, blá, blá. Enquanto isso, na sala de justiça. Ela suprota. Já um fight. eu quero treta. This is Sparta! Bom de luta ele, hein? Parabéns. O maluco é brabo. Mais legal ainda com esse cabelão todo solto. Maravilhoso. Lindo. Bonito. You win! Win. Grande vencedor. É o cara. Esse cara sou eu. Então, ela ainda era novinha, então ele já era adulto e já tava lutando. Pelo que parece aqui, eles têm até uma diferença aí de idade. Vamos ver mais pra frente. Esse aí é o príncipe herdeiro. 陛下一见，陛下，一家崩。 Eita. Tô querendo saber o que foi que aconteceu, é pior do que eu pensei. O imperador tá... Morto. Rodou. Que merda, hein? Aí dá ruim, hein? Certamente que sim. Sempre gera crise quando o chefe morre. Disputas pelo trono. A mulher tá parecendo meio falsa pra mim. Sei não, hein? Estranho. Estranho. I can see that. 你们 竟敢背着本宫，让太子登基！ Se ele não subir ao trono, quem é que vai? Você tem filho, imperatriz? Porque você tem que ter um filho aí pra subir no trono. É verdade. 吾皇万岁！ Muito cara de que ela armou alguma coisa com alguém. A criança já é o imperador. O que também acontecia muito, geralmente ele precisava ter alguém ali pra ajudar ele no governo até ele atingir a maioridade. 杀生，备酒，起篝火。是，师傅。 Prepara o churras. Que o quê? Para o churrasco, vamos comemorar a vitória. Aí. Certo. 宫里来的，我猜应该是犒赏三军的圣旨。 Sabe de nada, inocente. Tá lutando tanto para proteger o reino e o imperador dos inimigos estrangeiros externos. Parece que os internos é que deram cabo dele. Precisely. 可是殿下，你立过誓，你此生不回中州，不入宫城。要去，一起去。 Aquele servo fiel. Aí. 本王不入城门，就在这等到后日，送先帝处理。是。 Enquanto isso, na sala de justiça. 周生辰在城外驻军，你睡得着吗？ Ha! É perigoso nego treme nas bases. 是逼他入城。先帝死讯突然，各地宗室都有怀疑。如果连周生辰都不肯入宫，岂不正中了猜忌？ O maluco é brabo. Esse é esperto. É um homem inteligente.
Tá dando um banho em vocês todos aí, Zoto. Aí, tio. Um comentário bobo que eu acho engraçado. Como o branco, pros orientais, é a cor do luto, que é totalmente contrário do nosso, né? Que é o preto. A gente, os ocidentais, de forma geral, em enterro vão todos de preto. Os orientais usam branco. Totalmente o oposto. É verdade. 陛下年幼，江山飘摇，朝堂不稳。手握大军的人，恰好此刻反击，你们心中的恐惧和猜想，姑都清楚，因为我也怕。 Embora o que ela esteja falando tem sua razão, tem seu motivo de razão e é verdade. Minha tia, pessoa muito falsa. Vou te contar, hein? Tô com 10 mil pulgas atrás da orelha por sua causa. Ele é homem, rapá. Ele vai. Mata, aqui tem coragem. É macho, rapaz. É homem. Coragem. Vai lá. Adoro. 臣弟于太极殿，自今日起，臣愿舍弃皇姓，永守西周。 Esse juramento ele era pequenininho. Uau. Típico juramento que ele deve ter feito para não criar crises ali, como essa que está sendo criada agora por uma questão de trono. De achar que ele poderia usurpar o trono, porque ele também é da nobreza, né? Sempre se tem esse medo. Ainda mais agora adulto, que ele controla o exército, pior ainda. Assim. 王兄，幼稚等级天下不稳，臣弟只能违背誓言，入宫灭生。 Porque ele é uma pessoa boa, a gente tá preocupado até com o sobrinho. Que fofinho. É uma pena que essas sucessões eram feitas mais por hereditariedade, porque era muito melhor se fosse escolhido por uma pessoa que tem talento. Você vê que provavelmente ele seria um ótimo imperador, mas não era, né? Era uma questão da descendência. Foi lá com a cara e a coragem, sozinho. A criança tá feliz de ver ele. Essa mãe. I have a bad feeling about this. 南城王可愿留在中州，辅佐君上？不愿。 É uma pena, talvez se você ficasse, teria uma chance desse menino ser um bom imperador, quem sabe? Porque esse povo aí que tá à volta dele, as chances são mínimas. Vai dar merda, vai dar merda. Ainda mais com uma mãe assim, já viu que é complicado. 本王在此立誓，一生驻守边关，不娶妻妾，不留子嗣。 Não promete isso não, pessoal. Gosto de fazer umas promessas, hein? Promessa aí não é legal. Não é legal, não. Já avisei que vai dar merda isso. 崔氏有一女，名唤时宜，不知殿下可否有意收她为徒？ Oh. Agora eu entendi! Assim que ela vira discípula dele. Você vê que ela é bem mais jovem que ele. Mais ou menos, mais ou menos. Pior, né? Ele vai ser o mestre da futura ali esposa do príncipe, que agora é imperador, e ainda vai se apaixonar por ela. É muito mal. Muito mal. 本王求之不得。谢殿下成全。恭喜殿下喜得一图，恭喜太傅。 O menino parece que gosta dele. 一言为定。一言为定。 Não é assim. Ela acaba como discípula dele. Ela continua muda por causa da questão do choque ali do pai. Ok, deixa eu vamos ver aqui o encerramento. Interrompendo aqui o encerramento pra comentar que essa atriz tá em todos os dramas. Meu Deus do céu. Todo drama que eu vejo ela tá. Um personagem secundário. Foca no foco. Acabou. Acabou. E aí? É isso aí, acabou o primeiro episódio. Bom, muito bom o primeiro episódio. De uma forma muito boa, muito bem feita. Já
nos mostrou o contexto geral ali da situação que os dois vão ser colocados, que realmente eles são pessoas com posições importantes, que não pode sair tomando qualquer decisão porque fazem parte ali da nobreza, o que implicaria guerra, briga pelo trono, aquelas disputas. Então a gente já vê ali que o contexto dos dois é muito complicado para eles se apaixonarem. A gente já vê ali que a situação dos dois não vai ser fácil. Mas é aquela, né? Ninguém manda nos sentimentos, então a gente sabe que vai dar ruim. Mas é isso aí. Gostei do primeiro episódio, muito bom. Adorei. Mais pra frente aí vou fazer a gravação da reação ao último episódio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho. E tchau.